Um copo de leite derramado foi o bastante para calar o lugar mais perigoso de São Paulo. Renato Salles não era só um empresário. Ele era o nome que muita gente evitava dizer em voz alta. Um homem que mandava mais do que muita autoridade e que conseguia transformar silêncio em ameaça só de entrar em um ambiente. Mas a única pessoa que ele não conseguia controlar era a própria filha de 7 anos, Lara. Em uma semana, Lara fez 5 babás pedirem demissão. Em um restaurante caro nos Jardins, daqueles que vivem cheios de gente importante, ela gritou tanto que o salão inteiro esvaziou. Ninguém ousou levantar a voz com ela. Ninguém ousou encostar nela. Até que, numa madrugada comum, uma garçonete negra, com o tênis gasto e o uniforme já desbotado, fez o impensável. Ela não pediu desculpas, não correu, não se encolheu. Ela olhou nos olhos do homem mais temido da cidade e disse com calma para ele sentar. O que veio depois não mudou só a vida deles. Começou uma guerra. As lâmpadas frias da lanchonete do Beto, aberta 24 horas perto da Marginal, zuniam com aquele barulho irritante que parecia colado na pele de Camila Ferreira havia 3 anos. Era 2 da manhã de uma terça-feira, o turno mais difícil. Café requentado, clientes calados e gente tentando esquecer o que fez ou o que vai fazer quando o sol nascer. Camila passou o pano no balcão de fórmica, sentindo o pulso doer. Olhou o relógio. Faltavam 4 horas. 4 horas para voltar ao quarto e sala apertado onde morava, dormir 3 e sair correndo para o segundo trabalho numa lavanderia do bairro. Era um ciclo cruel, mas Camila não tinha escolha. As contas do tratamento da avó, Dona Nadir, estavam se empilhando em cima da mesa da cozinha como se fossem uma parede que só crescia. O sino da porta tocou, quebrando o silêncio. A lanchonete mudou de temperatura, como se o ar ficasse mais pesado. 2 homens de terno escuro entraram primeiro, atentos demais para serem clientes. Eles varreram o ambiente com os olhos, cantos, cozinha, janelas. Então abriram espaço e Renato Salles entrou, alto, terno cinza chumbo impecável, do tipo que custava mais do que a lanchonete inteira. Cabelo escuro penteado para trás e um olhar frio, firme. Bonito, sim, mas com uma dureza no rosto que fazia as pessoas entenderem, sem aviso, que era melhor não se aproximar. Só que a coisa mais assustadora não era o volume discreto sob o paletó, nem os homens ao redor. Era a menina segurando a mão dele. Lara estava vestida como boneca, vestido de veludo, meia branca, sapato brilhante. Mas o rosto era uma carranca capaz de estragar qualquer manhã. "Eu não quero panqueca!" ela gritou, e a voz dela rachou o ambiente. Renato respirou fundo, como alguém que sabe lidar com um problema grande, mas não sabe o que fazer quando o problema tem 7 anos. "Lara, a gente vai comer e vai embora. Senta." "Não." Ela bateu o pé no piso. O som ecoou. Os seguranças estremeceram. Um caminhoneiro e uma enfermeira nos boxes do canto abaixaram a cabeça imediatamente, como se olhar fosse perigoso. Todo mundo ali sabia quem era Renato Salles. Sabia as histórias. Sabia que atravessar o caminho dele podia significar sumir. Mas Lara não parecia se importar com fama nenhuma. Renato puxou a menina até um box perto da janela. Camila engoliu seco. Era a mesa dela. "Só faz seu trabalho. Não encara. Não dá motivo." Ela pegou o bloquinho e foi. Os seguranças ficaram tensos, as mãos perto da cintura. Camila ignorou. Parou na ponta da mesa e perguntou simples: "Café?" Renato levantou os olhos. Por um segundo, pareceu surpreso por alguém ter chegado perto sem tremer. Antes que ele respondesse, Lara explodiu de novo. "E eu quero leite, mas não aquele leite horrível." Camila ainda tentava entender o pedido quando a menina puxou o pote de açúcar da mesa e arremessou. Aconteceu como se o tempo desacelerasse. O vidro pesado passou voando e bateu na parede, a poucos centímetros do rosto de Camila. Estilhaços, açúcar para todo lado, um pó branco cobrindo o uniforme desbotado, o cabelo preso, os ombros. A lanchonete ficou muda. Um dos seguranças deu um passo à frente e olhou para Renato, esperando ordem. Renato empalideceu. Levantou tão rápido que a cadeira arrastou alto. "Lara, chega! Eu te odeio!" Ela gritou com lágrimas descendo. E então veio a frase que sugou o ar do lugar. "Eu quero a mamãe." Renato ficou duro, como pedra. Um brilho de dor passou nos olhos dele, mas foi engolido por uma frieza perigosa. Ele baixou o tom e, ainda assim, todo mundo ouviu. "Pede desculpas para a garçonete." "Não!" Lara cruzou os braços e desafiou o homem que mandava na cidade. Camila ficou ali, tirando açúcar do ombro. Ela deveria ter corrido para o gerente. Deveria ter pedido ajuda. Mas quando olhou para a menina, não viu um monstro.
monstro. Viu uma criança sozinha com raiva e ferida. Camila passou pelos seguranças como se eles não existissem. Chegou perto do box e bateu a mão na mesa. Pá! O som foi seco. Lara pulou, os olhos arregalados. Renato congelou, com a mão meio caminho de pegar a carteira, como se ainda tentasse resolver tudo com dinheiro. Camila se inclinou, firme, e falou baixo, sério. Você tem ideia do trabalho que dá tirar açúcar de tecido barato? Lara piscou, sem resposta. Ninguém falava com ela daquele jeito. As pessoas ou imploravam, ou gritavam, e nada funcionava. Camila continuou mantendo o olhar. Eu ainda tenho 4 horas de turno. Você vai ficar sentada. Vai tomar o leite que eu vou trazer. E vai desenhar alguma coisa neste guardanapo para compensar a bagunça. Lara abriu a boca, chocada. Se o desenho ficar bom, eu penso em te perdoar. Se ficar ruim, eu aviso o cozinheiro para colocar brócolis na sua panqueca. Lara fez uma cara de horror. Você não pode fazer isso. Camila levantou a sobrancelha sem mudar o tom. Posso sim. Eu conheço o cozinheiro. Ele adora brócolis. Coloquem tudo. A menina olhou para Camila, depois para o pai, depois voltou para Camila. A tensão nos ombros pequenos diminuiu um pouco. No meio da raiva, apareceu uma curiosidade tímida. Brócolis? No sorvete? É horrível. Camila concordou. Então, combinado? Leite e desenho? Lara hesitou. Depois fez um sim pequeno com a cabeça, como se tivesse acabado de aceitar um acordo importante. Camila endireitou o corpo, clicou a caneta e, como se estivesse atendendo um cliente qualquer, olhou para Renato e para o senhor. Renato piscou, como se ainda tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Só café, ele respondeu, limpando a garganta. Certo, já trago. Quando Camila virou e foi para a cozinha, sentiu o olhar dele nas costas como se fosse peso. Ela ainda não sabia, mas tinha acabado de passar pela entrevista mais perigosa da vida dela. Nos 20 minutos seguintes, a lanchonete viveu o silêncio mais raro que Renato experimentara em meses. Ele observou, incrédulo, a própria filha, a mesma que tinha mordido a última babá, sentada, desenhando um gato torto num guardanapo e tomando o leite, quieta. Renato reparou em Camila com mais atenção. Ela era magra demais, de um cansaço que não era só sono, uniforme com a barra gasta, olheiras profundas, um jeito de quem já tinha carregado o mundo nas costas. O crachá dizia, Camila. Pai, olha, Lara mostrou o guardanapo. Renato respondeu no automático. Um gato bonito. Quando Camila voltou com a conta, Lara empurrou o desenho em direção a ela. Toma. Camila pegou e analisou com a seriedade de quem avalia a obra de arte. Bons bigodes. Está aceitável. Hoje não vai ter panqueca com brócolis. Lara soltou uma risadinha pequena, enferrujada, como se fazia tempo que não saía. Renato tirou um porta-notas e colocou dinheiro na mesa, muito mais do que a conta. Camila olhou para o valor, depois para ele. A conta deu 12,50. Fica com o troco, Renato disse, levantando. Pelo açúcar, Camila fechou a cara. Eu não aceito isso. Se quiser deixar gorjeta, põe no pote do balcão. Eu não pego caridade. Renato parou. No mundo dele, todo mundo aceitava. Todo mundo tinha preço. Não é caridade, é pagamento. Pelo que você fez e pelo seu silêncio. Camila respondeu sem levantar a voz. Eu só falei com ela como ser humano. Ela arrancou o papel do bloquinho, colocou a conta na mesa e completou firme. Guarda seu dinheiro sujo. Os seguranças prenderam a respiração. Um deles, enorme, chamado Roberto, deu um passo. Olha a boca. Renato levantou a mão, mandando parar. Um interesse lento apareceu no rosto dele, quase um sorriso. Dinheiro sujo? Você sabe quem eu sou. Camila não recuou. Eu moro em São Paulo, senhor Renato. Eu sou pobre, não sou boba. Ela virou e foi atender o caminhoneiro no balcão, como se não tivesse acabado de desafiar o homem mais temido da cidade. Renato ficou olhando por um longo momento. Depois deixou uma nota menor, respeitando o pote de gorjeta, mas ainda assim deixando mais do que o normal, pegou Lara pela mão e saiu. No meio da porta, Lara olhou para trás e acenou para Camila. Camila acenou de volta, pequeno, quase sem querer. 2 dias depois, o mundo de Camila desabou. Ela chegou ao apartamento simples, no mesmo bairro onde o aluguel nunca perdoava, e viu o aviso colado na porta. Despejo. Lá dentro, Dona Nadir tossia no sofá, enrolada em cobertas, a respiração com um chiado que gelou o sangue de Camila. Eu estou bem, minha filha. É só uma gripe. A avó mentiu.
fraca. Camila foi até o balcão e viu frascos vazios de remédio. Não é gripe, vó. A farmácia não quer liberar sem a gente pagar o que falta. Dona Nadir tentou sorrir, mas não conseguiu. Camila foi para o banheiro, ligou o chuveiro só para abafar o som do choro. Ela tinha pouco dinheiro na conta. O aluguel atrasado, as contas médicas altas demais. Quando saiu, já vestida para ir à lavanderia, ouviu uma batida na porta. Não era o dono do imóvel. No corredor, ocupando quase todo o vão, estava Roberto, o segurança da lanchonete. Camila tentou fechar a porta por instinto. Ele segurou com uma mão só, sem empurrar, apenas impedindo. Camila Ferreira, ele disse surpreendentemente educado. O senhor Renato pediu que você vá com a gente. O pânico subiu. Eu não vi nada. Eu não falei nada. Eu só quero ir trabalhar. Você não está encrencada, Roberto respondeu. Ele quer te oferecer um emprego. Ele tirou do bolso um envelope grosso, claro, lacrado. Camila encarou como se aquilo fosse armadilha. Eu já tenho 2 empregos. Não como esse, ele disse. Abre. Com a mão tremendo, Camila rompeu o lacre. Dentro havia uma proposta. Cuidadora residente, responsável por Lara. Moradia, plano de saúde. E um pagamento semanal que parecia erro de digitação de tão alto. Camila parou de respirar por um instante. Aquilo pagaria o tratamento da avó. Pagaria as dívidas. Daria tempo. Isso é brincadeira? Ela sussurrou. O senhor Renato não brinca, Roberto disse. O carro está lá embaixo. Se você disser não, a gente some e você nunca mais ouve falar dele. Se disser sim, suas dívidas já estão resolvidas desde hoje cedo. Camila olhou para Dona Nadir, adormecida e frágil. Olhou para o aviso de despejo e entendeu, com uma clareza amarga, que não estava indo para um emprego. Estava entrando num acordo perigoso para salvar a única pessoa que ela amava. Eu vou pegar meu casaco, Camila disse. A viagem foi silenciosa, num carro escuro, vidro fechado, rumo a um condomínio grande, desses que parecem outra cidade, com portaria armada e câmeras. Quando os portões se abriram, Camila viu a casa. Não era casa, era fortaleza. A entrada tinha portas pesadas, piso brilhando e um silêncio grande demais. Um funcionário a levou por um corredor com quadros de família e portas altas, até uma sala que cheirava a livro antigo e bebida cara. Renato Salles estava perto da lareira, como se a própria casa obedecesse a ele. Ele se virou. Você veio. Camila ergueu o queixo. O dinheiro ajuda a convencer. É pagamento de risco, Renato respondeu direto. Minha filha acabou com 4 cuidadoras no último mês. Uma saiu chorando, outra saiu machucada e uma está me processando. Camila não respondeu. Renato deu um passo à frente e o ar pareceu mais pesado. Eu não te chamei porque você fez ela tomar leite uma vez. Eu te chamei porque você não teve medo de mim. Lara não respeita quem tem medo. Camila engoliu seco e pela primeira vez foi honesta de verdade. Eu tive medo, sim. Renato assentiu, como se aquilo fosse a única resposta aceitável. Coragem não é não sentir medo, é fazer mesmo assim. Ele colocou um contrato na mesa. Assina. As contas do hospital da sua avó já foram pagas. Camila arregalou os olhos. Você já pagou? Eu descobri o que você precisa, ele disse sem enfeite. Eu sei que você está afundando, estou te dando uma boia. E então veio a parte que não tinha boia nenhuma, só regra. Quando você assinar, você mora aqui. Você segue minhas regras. E a regra mais importante, você protege a Lara com a sua vida. Camila olhou para o papel. Pensou na menina da lanchonete. Pensou na avó respirando um pouco melhor. Pegou a caneta. Onde eu assino? A tinta mal tocou o papel e a porta abriu com força. Uma mulher entrou, elegante demais, perfume forte, vestido vermelho justo, olhar afiado. Era Vanessa Albuquerque, irmã da falecida esposa de Renato. Ela olhou Camila de cima a baixo com desprezo imediato. Então essa é a nova ajuda? Ela soltou com um sorriso frio. Renato, sério? Ela parece que saiu do lixo. Renato fechou o maxilar. Vanessa, essa é a Camila. Ela vai cuidar da Lara. Vanessa riu, um riso seco. Não vai durar nenhuma noite. Camila manteve a postura, segurou a caneta e encarou Vanessa. Prazer em conhecer você, Camila disse com doçura controlada. Seu vestido é bonito, quase distrai do seu jeito. Renato engasgou com uma risada que ele não queria mostrar. Vanessa ficou vermelha de raiva. Camila voltou o rosto para Renato. Quando eu começo? Renato olhou para Vanessa, depois para Camila e respondeu sem hesitar. Agora, bem-vinda. E tenta não morrer. Naquela primeira noite, Camila não dormiu direito. O quarto era maior do que o apartamento dela. A cama parecia nuvem, mas o silêncio da casa não era paz. Era espera. De manhã cedo, Camila foi até a cozinha. O chefe da casa, Henrique, trabalhava como se fosse um laboratório. Café da equipe é às 7, ele disse, sem olhar. Pão e mingau. Espera lá fora. Eu não vim por pão, Camila respondeu.
indo até a despensa. Eu vim pela Lara. Ela gosta de ovo? Henrique soltou um riso de desdém. Dona Lara não come café da manhã. Ela joga o café da manhã. Camila pegou pão branco, manteiga e queijo. Então é por isso. Você deve servir coisa esquisita demais. Ela acendeu o fogão. O que você está fazendo? Henrique perguntou, indignado. Um misto quente bem feito. Camila respondeu. Daqueles que derretem e sujam. Coisa de criança. Quando Lara apareceu, arrastando uma boneca velha sem um braço, Vanessa já estava à mesa, café preto na mão e celular na outra. Renato lia um arquivo, concentrado. Eu não estou com fome, Lara avisou. Ótimo, Camila disse, chegando com um prato e colocando o sanduíche na frente de Renato, não da menina. Eu fiz pro seu pai. É muito forte. Criança não aguenta. Renato ergueu os olhos, surpreso. Pra mim? Pra você, Camila confirmou séria. Extremamente perigoso. Lara estreitou os olhos e encarou o queijo escorrendo. Eu aguento. Não sei, Camila fingiu pensar. Vai que você chora. Lara puxou o prato antes que o pai tocasse. Mordeu grande. Os olhos dela abriram. Não era forte. Era só bom. Ela comeu mais uma mordida, depois outra. Pela primeira vez em meses, Renato viu a filha comer sem gritar. Vanessa bateu a mão na mesa. Isso é ridículo. Sanduíche de manhã. Ela vai ficar pesada e preguiçosa. Renato, você não vê que essa mulher é incompetente? Lara parou de mastigar e olhou para Vanessa com raiva. Está bom, ela disse, desafiadora. Vanessa apontou para Camila. Tira isso e traz fruta. Camila congelou por um segundo. Era um teste. Se obedecesse, perdia a Lara. Se enfrentasse, podia ser mandada embora. Camila pegou o saleiro com calma. Na verdade, ela disse, falta só um pouquinho de sal, e colocou uma pitada no prato, ignorando Vanessa completamente. O silêncio ficou pesado. Vanessa olhou para Renato esperando bronca. Renato tomou um gole do café e respondeu sem emoção. Se a Lara quer comer, ela come. E se a Camila disse que precisa de sal, então precisa de sal. Vanessa levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Ótimo. Depois não vem pedir ajuda quando ela fizer vergonha na gala de sexta. Ela saiu com os saltos batendo no chão como se fossem tiros. Lara olhou para Camila com um novo tipo de atenção. Ainda não era confiança, mas já não era desprezo. Gala é chato? Camila perguntou, tentando mudar o clima. Muito. Lara e Renato responderam juntos. Renato se aproximou de Camila e falou baixo, para a filha não ouvir. Você cutucou a pessoa errada. Vanessa tem influência. Ela pode infernizar sua vida. Camila sustentou o olhar. Minha vida já era difícil, senhor Renato. Aviso de despejo e chefe roubando gorjeta. Uma mulher de vestido vermelho não me assusta. Renato a estudou por um instante. Só não tira os olhos da Lara na cesta. A segurança ali é um problema. Eu não tiro, Camila disse. E antes de sair, ele completou, como se fosse simples. E amanhã, faz outro desses pra mim. A sexta chegou como tempestade. A casa virou palco de um evento beneficente enorme, com gente rica demais, sorriso demais e segurança por todo lado. Lara estava pronta. Camila conseguiu negociar até um tênis confortável por baixo do vestido. Camila, por outro lado, não tinha nada para vestir, até que Roberto apareceu com uma capa de roupa. Sem uniforme hoje. O senhor Renato quer você no meio da festa. O vestido era azul escuro, discreto e bonito, feito para não chamar atenção e, ao mesmo tempo, permitir que ela se movesse rápido. Quando Camila desceu a escada, o barulho da festa pareceu diminuir. Renato parou de falar com um político importante e olhou para ela por um segundo longo demais. Está bom? Camila perguntou, desconfortável. Renato desviou o olhar, voltando ao controle. Está ótimo. Fica perto da Lara e longe das portas do jardim. A festa foi um borrão de rostos, taças e conversas falsas. Camila não bebeu, não conversou. Ela trabalhou, observou e viu um garçom diferente dos outros. Alto, bigode fino, suando mais do que o normal, andando em volta das crianças sem servir nada. Camila sentiu o corpo inteiro avisar perigo. Renato, ela sussurrou, puxando a atenção dele. Aquele garçom, ele não está servindo. Ele está procurando alguém. Renato olhou e franziu o rosto. A equipe foi checada. Esse não, Camila disse. Ele está caçando. Nesse instante, as luzes apagaram. Gritos, copos quebrando, correria. Lara! Renato chamou, a voz cortando o caos. Camila não gritou, ela correu. No escuro, uma luz forte apareceu, não de celular, mas de equipamento. E o feixe parou em Lara, paralisada perto de uma escultura. O garçom estava ali, sem bandeja, com uma arma. Camila não tinha arma,
Não tinha treinamento, mas tinha impulso e tinha um peso nas mãos. Uma bandeja de metal que ela puxou de uma mesa no caminho. Ela avançou e bateu com força. O disparo não acertou Lara. A escultura se estilhaçou. O homem cambaleou. Camila levou um golpe no rosto e caiu contra uma mesa. Sentiu gosto de sangue na boca, mas não ficou no chão. O homem ergueu a arma para ela. E então, 2 tiros ecoaram. O homem caiu. Renato apareceu na luz de emergência, arma na mão, rosto sem nenhuma dúvida do que faria de novo se fosse preciso. As luzes de emergência acenderam. O salão ficou em choque. Renato correu até Camila. "Onde você se machucou?" Camila tocou o lábio cortado. "Eu estou bem." A Lara saiu debaixo de uma mesa tremendo. E em vez de correr para o pai, correu para Camila. Abraçou com força, chorando. Camila envolveu a menina, cobrindo o rosto dela para não ver o que não precisava ver. Renato observou a cena como se algo dentro dele tivesse mudado. Roberto chegou ofegante. Invadiram o portão lateral. Foi coordenado. "A gente precisa sair agora." Renato assentiu, mas ainda olhou para Camila e Lara como se fosse outra coisa além de funcionária e criança. "Você salvou ela", ele disse rouco. "Era meu trabalho." Camila respondeu tremendo. Renato negou com a cabeça. "Não, isso foi família." E virando para os homens, ele ordenou, frio: "Descubram quem mandou. Façam o que tiverem que fazer." O refúgio não era casa. Era um lugar afastado, escondido, no meio do mato, longe da cidade. Um tipo de chalé reforçado, usado quando precisava desaparecer. Camila chegou exausta, o vestido manchado e rasgado, o rosto doendo. Lara dormia, ainda segurando a mão dela. Renato colocou a filha na cama e voltou. Acendeu a lareira, pegou um kit de primeiros socorros e se ajoelhou diante de Camila. "Vai arder. Eu já senti coisa pior", ela respondeu, baixinho. Renato parou, olhando sério. Não devia ter sentido. Ele limpou o corte com cuidado, a mão pesada acostumada com violência, mas surpreendentemente gentil naquele instante. "Por que você não correu?" Camila respirou fundo. "Porque ela é só uma criança. E eu sei como é ter medo sozinha." Renato ficou calado, como se tivesse ouvido algo que ninguém falava para ele. A porta rangeu. Lara apareceu, esfregando os olhos, abraçada à boneca velha. "Eu sonhei com o homem ruim." Renato se aproximou rápido. "Ele não volta." Lara olhou para Camila. "A Camila pode dormir no meu quarto?" Renato olhou para Camila medindo. Depois assentiu. "Se ela quiser." Camila quis. Naquela noite, ela ficou ao lado de Lara, ouvindo o vento lá fora, pensando que agora o medo tinha mudado de forma. Antes era conta e despejo. Agora era gente armada atrás deles. De manhã, por um breve momento, existiu normalidade. Renato cortando lenha, Lara rindo na cozinha, Camila improvisando café simples. Uma cena comum, em uma vida nada comum, até o telefone de Renato tocar. A alegria morreu no mesmo segundo. Ele ouviu, o rosto endureceu. Quando desligou, falou sem rodeio: "A gente não está seguro aqui. Arruma as coisas." Camila sentiu o estômago apertar. "Quem foi?" Renato demorou um segundo para responder, como se fosse vergonhoso dizer em voz alta: "Vanessa." Camila ficou sem reação. "A sua cunhada? Ela quer tudo e fez acordo com gente que eu conheço muito bem." Lara apareceu correndo. "Pai, eu não acho a minha boneca." "Deixa isso, Lara." Renato respondeu, estourando o tom sem querer. Lara começou a chorar, se jogando no chão. Camila correu e pegou a boneca. Quando puxou, sentiu algo duro costurado nas costas do brinquedo. Uma costura recente, mal feita. Camila gelou. "Lara, a Vanessa mexeu nisso aqui? Ela consertou semana passada. Disse que colocou o coração de volta." A menina respondeu chorosa. Camila rasgou a costura. Lá dentro não tinha coração. Tinha um aparelho pequeno, com uma luz piscando, um rastreador. "Renato!" Camila gritou. Ele veio, viu o aparelho e o rosto dele virou uma coisa que Camila nunca tinha visto. Não era só raiva, era a certeza de que alguém tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Renato esmagou o rastreador no chão. "Abaixa!" A janela estourou com um tiro vindo de fora. "Eles chegaram", Renato disse, puxando Lara e Camila para longe das janelas. Do lado de fora, som de carros, várias portas batendo. Renato olhou por uma fresta. 6, ele contou, baixo. "E estão preparados." Ele tirou uma arma pequena de um compartimento e colocou na mão de Camila. "Você sabe usar?" Camila engoliu seco. "Eu aponto e aperto?" "Serve." Renato não sorriu. "Leva a Lara para o cômodo de segurança. Tranca. Não abre para ninguém que não seja eu." Camila segurou Lara e correu. O barulho lá em cima foi seco, rápido, assustador. Camila abraçou Lara no escuro, tentando manter a própria respiração sob controle. Quando o som diminuiu, Camila não conseguiu ficar parada. Ela subiu. A sala estava destruída, vidro no chão,
móveis fora do lugar. Renato estava encostado num balcão, ferido, respirando com esforço. Um homem maior, armado, estava perto dele, se aproximando como se fosse terminar o serviço. Camila levantou a arma com as duas mãos. O medo tentou travar os braços dela. Ela puxou o gatilho. O homem se desequilibrou e recuou. Não caiu, mas foi o suficiente. Renato avançou com a força de quem se recusa a perder. Em segundos, o perigo foi contido. Camila caiu de joelhos ao lado de Renato, a voz falhando. Renato, pelo amor de Deus. Ele tocou o rosto dela, ainda vivo, os olhos queimando de intensidade. Você desobedeceu. Camila soltou um riso nervoso no meio do choro. Eu pedi demissão. Ele puxou ar como se aquilo quase fosse uma risada. Negado. Mais tarde, quando tudo acalmou o bastante para respirar, uma coisa ficou clara. Aquilo não era mais um emprego. Era lealdade de verdade. E do outro lado, traição de verdade. Meses depois, numa cerimônia pública beneficente, com fotógrafos e gente importante, Renato apareceu como se nada tivesse quebrado dentro dele. Camila estava ao lado, firme, e Lara sorria de um jeito que ninguém imaginaria na primeira noite da lanchonete. E quando alguém perguntou sobre Vanessa, Renato respondeu apenas: tem nomes que a gente não carrega mais. Lara puxou a mão de Camila e perguntou: mãe, a gente pode tomar sorvete depois? Camila olhou para ela, lembrando do guardanapo, do açúcar e do primeiro acordo. Só se tiver brócolis. Lara fez careta e riu. E foi assim que um copo de leite derramado e uma coragem sem pose mudaram o homem mais perigoso de São Paulo. Porque às vezes, a pessoa mais forte do lugar não é quem manda, é quem tem coragem de ficar de pé, de verdade, quando todo mundo só quer se esconder. E você, se fosse a Camila, aceitaria o emprego mesmo sabendo do risco? Ou ficaria na lanchonete tentando sobreviver do jeito que desse? Se você curtiu essa história, acompanhe o canal Dose de Conhecimento e diga nos comentários o que você faria.